Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre o movimento literário do concretismo. Aqui nós temos um exemplo de um poema concretista. Beba Coca-Cola, babe cola, beba coca, babe cola caco, caco, cola, cloaca. Ovo, novelo, novo no velho, o filho em folhas, na jaula dos joelhos, infante, em fonte, feto, feito, dentro do centro. Outros exemplos aqui de poemas concretistas. Entre lojas de flores e de sapatos, bares, mercados, boutiques, viajo. No ônibus estrada de ferro Leblon. Viagem do trabalho, à noite, em meio, fatigado de mentiras, o ônibus sacoleja, adeus Rimbaldi. Relógio de lilazes, concretismo. Neoconcretismo, ficções da juventude. Adeus. Que a vida eu compro à vista aos donos do mundo. Ao peso dos impostos, o verso sufoca. A poesia agora responde a inquérito. Policial militar. Digo adeus à ilusão, mas não ao mundo, mas não à vida. Meu reduto e meu reino. Do salário injusto, da punição injusta, da humilhação, da tortura, do terror, retiramos algo com ele, construímos um artefato, um poema. Uma bandeira. Ferreira Goulart. Então, o concretismo ele faz parte das vanguardas modernistas. O início dele se deu em São Paulo, em 1956, e os principais autores são Décio Pignatari, Augusto de Campos, Haroldo de Campos, que são irmãos. Eles fizeram a revista Noi Grandes, em 1953, que atendia ao propósito da sociedade capitalista e industrial, de uma comunicação rápida e imagética. E nessa revista, as publicações concretistas começaram a ser elaboradas. Aqui nós temos algumas imagens deles. E quais são as características? O fim do verso, como unidade rítmica formal da poesia, o espaço gráfico visual, sonoro e verbal, sem preocupação social, era um experimentalismo, ou seja, uma obra em experimentação, e carregava um formalismo. O poema transformava-se em objeto visual, valendo-se do espaço gráfico como agente estrutural. Eles usavam como figuras de linguagem paranomásias, aliterações e neologismos, e faziam livres associações fônicas e semânticas, porque o poema podia ser lido em várias direções. Como o exemplo que a gente acabou de ler, o poema Velocidade, que tenta transpassar a ideia da sociedade moderna veloz, e esse poema chamado Um Movimento, que expressa justamente o movimento, né? Um movimento compondo, além da nuvem, um campo de combate. Miragem. Miragem, ira de um horizonte, puro no momento. E esse terra, que ele usa a palavra terra de diversas formas para expressar uma divisão aí no campo, tanto semântico quanto visual. Também temos o poema de Edgar Braga, Mal me quer. Se mal me queres, mal. Se mal me queres, bem mal queres. Bem mal, se bem queres. Bem me queres. Se bem mal queres. Se bem mal queres. Mal me queres. Mal me quer. Bem queres. Mal me queres bem. E o poema Forma, de José Lino Grünwald. Forma, reforma, disforma, transforma, conforma, informa a forma. Você pode perceber que a gente tem uma composição aqui entre imagem e poesia, né? Aqui temos outros exemplos. Quis mudar tudo, mudei tudo, agora, pós tudo, estudo, mudo. Também temos algumas poesias que não carregam palavras, né? Apenas imagens, como essa Olho por Olho, do Augusto de Campos. E a gente vai perceber muitas dissidências, né? O não concretismo, ele vai trabalhar muito com o não objeto, principalmente o Ferreira Goulart,
que recusa o poema como um objeto útil. O leitor ele vai participar construtivamente do poema. Então, a gente vai ter uma expansão do conceito de poema através dessas instalações artísticas, como, por exemplo, o poema enterrado. E o poema neoconcreto, né? Também vai trazer essas características que não necessariamente vai trabalhar com o conteúdo e sim com a forma. Muitas obras artísticas também carregam esse conceito do não-objeto, de não necessariamente ter uma formação útil, compreensível. Ela vai transpassar aí tudo aquilo que a gente conhece. Trouxe algumas imagens aqui da Bienal de São Paulo. E a poesia praxis, né, que faz parte da vanguarda nova. Ela vai possuir um caráter participante e social, que vai denunciar a desumanidade da vida moderna. Lembrando que aqui a gente está no pós-Segunda Guerra Mundial, né? Então, essa poesia ela vai unir formalismo e participação pragmática. Medir é a medida. Medo. A terra, medo do homem. A lavra, lavra. Duro campo, muito cerco. Vária várzea. Medir é a medida. Mede o sítio, dote do homem. O sêmen, some. Capim seco, muito buço. Tosca sebe. Medir é a medida. Mede. A área, fundo do homem. A sombra, soma. Torto galho, muito valo. Frágil cana. Medir é a medida. Mede. Então, a gente pode perceber que nesses poemas do neoconcretismo a gente vai ter uma pegada um pouco mais social, principalmente em relação a questões existenciais do homem e da sociedade. Quem vai trabalhar isso principalmente é o Mário Chame. E teremos também o poema Processo. Um dos principais nomes aí é o Vladimir Dias Pin, que vai recusar a discursividade. Então, vai ser uma poesia sem palavras. Que muitas vezes ela vai se misturar à arte, né? Aqui eu trouxe um desafio para você criar um poema concretista. Trazer para mim na próxima aula. Espero que você tenha gostado. Um beijo e até a próxima aula.